nós vamos tirar algumas dúvidas de panificação para que no decorrer dos outros cursos onde a gente meta a mão na massa, essas dúvidas não fiquem tão frequentes. Então, primeira dúvida, temperatura da água. Bem, é comum nós vermos algumas receitas de panificação onde existe aquela frase: amorne uma água a tantos graus, ou então amorne uma água até que você suporte a temperatura da água. Então, qual é o ponto? Vai depender muito da situação. Água morna, geralmente a gente prepara no momento em que a gente vai fazer uma esponja, que é um pré-fermento, para ativar um fermento, para que eu dê uma sensação térmica agradável àquele micro-organismo para que ele se desenvolva. No momento em que eu vou sovar a massa, em que eu vou preparar essa massa, o ideal são temperaturas baixas, ou seja, água gelada. E quando eu falo água gelada, é água com gelo, né? Eu preparo uma quantidade de água, acrescento esse gelo, né, num recipiente, e aquela água é o que vai ser utilizado no momento em que eu for fazer a mistura desses ingredientes. Então, a temperatura ela vai ser relativa muito no momento em que você estiver daquela preparação. Geralmente as temperaturas elevadas, como água aquecida, são momentos específicos quando eu quero realmente ativar fermento. Água fria, momento da mistura dos ingredientes. O fermento ele sempre vai ser ativado em duas condições: quando você hidrata e alimenta esse micro-organismo. Então eu tenho que colocar água e um açúcar, que pode ser a própria farinha. Entendeu? Então nesse momento, preferencialmente, eu tenho que ter água morna, porque se eu colocar uma água gelada, esse fermento ele não vai ser ativado. O micro-organismo sob temperaturas baixas, ele fica quase que inativo. Aí, porque no momento da mistura da massa, no momento que eu vou lá misturar os ingredientes para sovar, para bater na masseira, enfim, eu preciso pôr água gelada. Porque se eu colocar uma água morna, eu vou estar ativando o meu micro-organismo. E não é interessante eu ativar naquele momento que eu estou desenvolvendo o glúten. Não é interessante. Por quê? Porque se eu ativo o micro-organismo, eu vou estar iniciando a fermentação. E a fermentação, ela faz com que a massa se expanda. E aí ela começa a agir diretamente nas cadeias do glúten. Então essa cadeia vai começar a ser rompida no momento que eu estou misturando, que eu estou batendo, e não é o interessante. A fermentação ela tem que ocorrer no momento do descanso da massa, porque se ela acontecer antes, atrapalha o desenvolvimento. Tu tá filmando não, né? Você tá pegando... E eu quebrei o pescoço lá. No momento em que eu vou desenvolver um pão, né, as pessoas sempre têm essa curiosidade. Como eu vou fazer esse pão? As pessoas querem uma receita fechada, a quantidade de água, a quantidade de farinha, tudo bem fechadinho, porque é muito comum que isso aconteça, né? Você quer uma receita para você acertar. Infelizmente, na panificação, às vezes você erra bastante até chegar naquele ponto da massa que você deseja. Então, o que eu falo para as pessoas que gostam de panificação, que querem desenvolver trabalhos na área de panificação? Trabalhe a sua técnica. Se eu trabalhar com 100 pessoas que gostam de panificação e falar de um pão, de repente essas 100 pessoas podem ter 100 técnicas diferentes para desenvolver esse mesmo pão. Então, não tenha medo de errar, não fique achando que o seu é inferior, que a sua técnica é errada ou que a sua técnica é a única. Eu li num livro que o autor que trabalha com panificação falou isso e eu vou acreditar só nisso. Beleza, você desenvolveu uma técnica que vai de acordo com o autor X. Mas eu quero inovar. Eu vi essa técnica e eu quero trabalhar algo diferente, melhor, maravilhoso, porque você vai estar desenvolvendo técnicas novas, né? Então, dentro da panificação, você tem infinitas possibilidades de estar trabalhando os diferentes tipos de massa, né? Onde eu estudo, André, o que eu procuro, em que eu foco?
Quando a gente está iniciando na panificação, eu sempre falo, tenta primeiro trabalhar um autor. Esse autor ele vai te dar um direcionamento, mas ele não vai tirar todas as tuas dúvidas. As tuas dúvidas elas vão ser muito pontuais. E aí você vai ter que buscar resposta, muitas das vezes, no preparo, no próprio desenvolvimento daquele pão que você teve aquela dúvida. Tipo, qual a temperatura ideal? A minha temperatura ideal aqui na nossa região, que é uma região muito quente, a temperatura ideal da água é para ser 20 graus, mas eu não consigo chegar, ou então tem que ser abaixo de 0, mas eu não posso usar gelo. Então, é tudo muito no desenvolvimento da preparação. Então, o conselho que eu sempre dou, não tenha medo, faça. E acredite que a sua técnica é uma técnica verdadeira também. Gente, e eu peço para que vocês façam os comentários, tirem as suas dúvidas, coloquem lá, dê sugestões de outros vídeos. Eu gostaria de um conteúdo relacionado aos tipos de farinhas, eu queria um conteúdo relacionado ao tempo de fermentação, ao tempo de sova, essa mistura de ingredientes. Então, dê as sugestões que a gente vai desenvolver nos glúten. A gente vai desenvolver nos glútens. Você tem alguma dúvida? Deixe um comentário, nós vamos desenvolvendo e fazendo com que essas dúvidas sejam sanadas, Ou então dê sugestões de vídeos. André, eu quero um vídeo que a gente discuta mais sobre farinhas. Então vamos fazer, deixa a sugestão. Vocês assistiram o vídeo da massa de pizza com pupunha? Dê uma olhada lá, assista o vídeo, faça um comentário, dê sugestões que nós vamos estar trabalhando outros produtos, onde a gente possa ter uma técnica e acrescentar essa técnica um ingrediente regional. E aí a sua sugestão será muito importante para nós.